Muito bem-vindos. Gostaria de falar com vocês hoje um tópico que ele é quente, power. Na verdade, vou começar um pouquinho com uma pequena introdução. Here we go. Uma abertura master. É o seguinte, queridos, na saída do Egito, e o que a gente vai falar agora vale para tudo, esses 2 minutos, depois a gente desenrola o shiur, mas é algo impressionante que vale a pena a gente guardar e passar isso para frente em especial. Na saída do Egito, os Yehudim saem do Egito e a gente chega no mar, todo mundo conhece a história, o mar se abre, os Yehudim passam e os egípcios ficam lá dentro. A Torá conta para a gente algo interessante, que o que aconteceu com os egípcios está escrito Tubeu Beyam Suf. Na Torá está escrito que os egípcios se afundaram no Mar Vermelho. E a palavra usada para isso mais uma vez é Tubeu, litvoa é afundar, Beyam Suf, no Mar Vermelho. Muito interessante. E a pergunta é, um minutinho, por que inicialmente o mar se abriu? Na verdade, o mar se abrir para a gente passar é um milagre. E o que reina no mundo é a natureza. Então, por que o curso natural foi mudado e o mar se abriu? Então, tem um Teilim, David HaMelech falou no capítulo 114, Hayam Ra'a Vayanos. David HaMelech já fez essa pergunta. David HaMelech disse, o mar viu e ele se abriu. Vayanos. O que o mar viu? Isso David HaMelech não conta. Hayam Ra'a, o mar viu, Vayanos, ele se abriu, mas David HaMelech não contou o que o mar viu. Então, a Gemara conta pra gente, no Tratado de Tzotá, o que o mar viu. O mar viu Yosef. Quando o mar viu Moshe Rabbeinu carregando o corpo de Yosef para ser enterrado fora do Egito, então ele falou, opa, para passar Yosef a gente vai abrir, por isso o mar abriu, e aí por conseguinte a gente passou e os egípcios se afundaram, e a linguagem usada é Tubeu Beyam Suf. Agora olha que interessante, pessoal. Ayam Ra'a Vayanos, se abriu, está usado a linguagem no Teilim de Vayanos, Nes é um milagre, e Teva é o natural. Então olha que fantástico, queridos. Quando os egípcios se afundaram, a linguagem usada na Torá é Tubeu Beyam Suf, Litvoa Teva, natural. Porque aquela pessoa que sempre vive no seu Teva, na sua natureza, sem se esforçar para se aprimorar, ele afunda, igual os egípcios. Por que o mar abriu? Porque ele viu o corpo de Yosef, quando Moshe Rabbeinu estava levando para sair e enterrar fora do Egito, conforme a solicitação de Yosef. Agora, qual a linguagem usada quando o mar se abre? Vayanos, vem da palavra Nes, Nes é milagre, olha que power. Essa mesma palavra, olhem que bárbaro, que power, ela é usada quando Yosef teve que sair contra a sua própria natureza. Quando aconteceu isso? Quando a mulher mais maravilhosa do mundo, a Miss, não Egito, Miss Universo, a mulher do Potifar foi seduzir ele, está escrito Vayanos, ele deixou a roupa dele e saiu correndo, e a linguagem usada é Vayanos, Nes, milagre. Por quê? Porque toda pessoa que muda o seu comportamento natural é chamado um Nes, é um milagre, essa pessoa cresce. Toda pessoa que se mantém sempre, eu nasci assim, eu sou assim, eu serei assim, esse é o Teva, a natureza da pessoa, a pessoa afunda. Isso vale para o shiur de hoje, vale para qualquer shiur, que sempre que a gente cresce, Hashem considera isso para a gente um milagre. Sempre que a gente fica, que pessoas ficam no Teva deles, na natureza deles, Teva litvoa é afundar. Porque a gente não veio para cá para ficar igual, a gente veio para cá para crescer, para ser melhor e para virar cada vez mais maravilhoso, mais maravilhosa. Vamos lá para o shiur de hoje, pessoal, depois dessa introdução que vale para tudo, vale para o shiur de hoje também, é o seguinte. O hino nacional do nosso povo, qual que é? Aquele hino que sempre foi, não é um hino recente. De 1948 em diante, alguns podem argumentar que é o Atikva. Mas o hino que sempre acompanhou o nosso povo, qual que é? Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. A gente fala ele
2 vezes por dia, mitzvah da Torá, de falar ele 2 vezes por dia. Fazer uma pergunta para vocês, pessoal, que o Hafetz Haim faz em um dos seus livros, chamado Shmirat HaLashon, e talvez a gente nunca tenha feito. Pergunta óbvia. A gente lê no Shema, Uritem oto, podem falar o passuco junto comigo, Uzhartem et kol mitzvotav. A gente vai ver os fios do tzitzit e lembrar as mitzvot. Logo em seguida, um verso depois, no próprio Shema, a gente fala Lema'an tizkeru, para que a gente lembra, Vasitem et kol mitzvotav. E a gente possa fazer as mitzvot. A gente acabou de falar isso. A gente vai ver o tzitzit e lembrar das mitzvot. Logo vem um passuco depois, fala Lema'an tizkeru, lembrem das mitzvot e façam elas. A gente acabou de falar para olhar para o tzitzit e lembrar das mitzvot. Por que precisa repetir de novo um verso depois? Lema'an tizkeru, lembrem das mitzvot e façam elas. A gente já falou, Uritem oto, uzhartem et kol mitzvot Hashem. Então, por que essa redundância com um verso de distância? Incrível, pessoal. A gente faz o Shema todos os dias e eu acho que a gente nunca pensou nessa pergunta. A gente volta para ela daqui a alguns minutos e a gente desenrola o shir de hoje. É o seguinte, Paró, um dos homens mais perversos que houve no mundo, certeza, mais inteligentes que teve na história da humanidade. Porque se ele fosse um bobo, a Torá não contaria histórias para a gente, porque a Torá não conta história de pessoas bobas. A Torá conta para nós, pessoas inteligentes, histórias, casos de pessoas inteligentes para que a gente possa aprender, porque a história sempre se repete. Então, Paró tinha um posto político e oficial gigante, ele era o rei, ele era o faraó do Egito, que era a potência do mundo. E, de repente, a história que a gente conhece é que Moshe Rabbeinu aparece para ele e fala, olha, eu quero que você liberta o povo. E, pessoal, eu não sei o que vocês acham, mas eu acho 100% que é óbvio que Hashem, nesse momento, ainda não esperava que libertasse o povo. Por quê? Porque como assim? Eu tenho milhões, isso mesmo, milhões de funcionários que eu dou trabalho para eles através de troca de pagamento de um arroz e feijão. Eu vou deixar eles irem embora porque chegou um homem que eu nunca vi na minha vida, se apresentando como embaixador de Deus, e eu vou abrir mão de milhões de funcionários? Seria talvez alguém chegar para a gente e falar, olha, eu preciso da tua ajuda para uma instituição. A gente não conhece a pessoa, a gente vai ajudar. Mas eu quero que você dê metade da sua fortuna. Talvez eu possa até dar, mas deixa eu te conhecer melhor daqui 2, 10, 20, 30 anos e conhecer a tua instituição, talvez eu dê. De repente, Moshe Rabbeinu chega lá e, de novo, o Paró tem que liberar todos os funcionários. Eu acho que Hashem ainda nesse momento ainda não esperava isso do faraó. Mas Hashem, começando agora nessa história a se apresentar que ele existe, e em algum momento espera que o faraó vai liberar os funcionários. E aí de repente, Moshe Rabbeinu tenta falar com o faraó, e ele dá suas instruções, e o faraó fala, olha, sabe o quê? Diz o faraó, está escrito na Torá isso, cabeça vazia é a oficina do diabo, esses caras não têm o que fazer, em vez de libertar o povo, que a gente não vai libertar, como eu falei para vocês, o faraó fala, vamos dar mais trabalho ao povo, assim eles vão ficar mais ocupados e não vão ficar pensando em ir embora e ter liberdade nenhuma. Assim está escrito na Torá. Mais tarde, Moshe Rabbeinu volta para agora tentar intervir de uma forma um pouco mais pesada e libertar o povo. E aí, de repente, ele chega e fala, eu quero falar com o faraó. E eu vou dar agora a primeira praga, que é dam, sangue. E o Nilo, que a economia inteira do Egito estava baseada sobre. E de repente, porque irrigava toda a produção, de repente eu vou transformar isso em sangue. Opa, agora já ficou assustador. Só que a Torá insere um detalhe aqui quando Moshe Rabbeinu vai conversar com o faraó. Diz a Torá pra gente, olha em que power, de manhã, quando o faraó estiver, assim Hashem falou para ele, quando o faraó estiver indo no Nilo se banhar, vai lá e avisa ele que você vai mandar matar a praga de dam, de sangue. Pessoal, who cares aonde o faraó estava? Nas outras macotas, a gente não vê Hashem falando, olha, o faraó agora está indo jogar golfe, aí fala a segunda praga para ele. Na terceira praga fala, olha, ele está indo comer sushi, então avisa ele. A Torá não conta para a gente onde ele estava, vai lá e passa a mensagem, who cares aonde ele está?
Porque na primeira praga Hashem fala, o Paró está indo tomar banho no Nilo, intervém em prol dos Yehudim nesse momento Moshe Rabbeinu. E por que a Torá conta isso para a gente? Então, a pergunta ela é óbvia e a gente precisa procurar, e o Rashi responde a nossa pergunta. O Rashi fala para a gente, olha, que o Paró ia no Nilo diariamente porque ele precisava fazer necessidades, como todos nós. A gente come, bebe, precisa ir no banheiro, seres humanos. Só que Paró, ele ia no Nilo todos os dias para fazer as necessidades no Nilo e ninguém percebeu que ele fazia necessidades. Necessidades fisiológicas. Por quê? Porque Paró queria que achassem que ele era uma divindade. Por isso que a Torá conta para a gente, para que a gente saiba disso. Olha, vai, encontra ele no Nilo, porque ele vai estar indo lá mais uma vez, fazer necessidades dele de manhã, porque esse é o schedule dele diário de fingir que ele é Deus. E Deus não usa banheiro. Tá bom? Aqui termina o Rashi em nome do Midrash. Mas eu ainda fiquei com uma pergunta que eu queria compartilhar com vocês, eu queria que vocês me ajudassem a pensar. Peraí, lindo. Comovente, Hello Kitty. Ok. Mas pessoal, presta atenção. Um pouquinho antes, na mesma Torá, a gente tem a famosa Bati, a filha do Paró, que ela também vai no Nilo, e lá que ela encontra Moshe Rabbeinu, no cesto, né? Antes desse episódio, Batia vai no Nilo, ele encontra aquele cesto, pega Moshe Rabbeinu, leva para casa do faraó. De novo, a história de Batia aconteceu antes. E lá não está escrito nada que Batia ia no Nilo para fazer as necessidades. Ela foi no Nilo. Então, por que o Midrash, da onde o Midrash tira que o Paró ia no Nilo para fingir que era uma divindade? Batia também ia no Nilo, e sobre isso o Midrash não fala nada, que ela ia ser Deus, se parecer por Deus. E mais ainda, pessoal, quem Paró está enganando? O povo dele? Estranho. Ele quer fingir que ele é Deus? Eu sou diferente, eu sou Deus, mas um minuto, só eu tenho uma pergunta aqui para vocês também. Paró comia, Paró bebia. A gente sabe que Paró tomava banho de sangue para lepra, que ele tinha lepra no corpo. Deus não tem lepra no corpo. Deus não come, não bebe. Então o que é esse negócio que Paró ia fazer necessidades no banheiro para fingir que ele era uma divindade? É muito estranho isso. Né? Provavelmente Paró cortava cabelo, mesmo que ele era careca, tinha que dar uma paradinha, cortava cabelo. Deus não faz nada disso. Então o que é esse negócio que vai e pega ele na entrada do Nilo, porque ele está indo fazer necessidades e ele se acha Deus? Who cares? Qual a mensagem aqui para a gente? Eu acho que tem aqui uma mensagem gigante para a gente, pessoal, que responde essas perguntas. Não vi escrito, mas eu acho que é meio óbvio, a gente pode pensar juntos aqui. É o seguinte, eu acho que a resposta é a seguinte. Moshe Rabbeinu não estava indo, entre aspas, somente libertar um povo de 2 ou 3 milhões de pessoas, ou mais até, da escravidão. Ele estava indo mostrar para o Paró que existe um Deus. Isso era um afronto ao Paró, porque Paró falava, eu sou Deus. Libertar o povo é difícil, mas é uma questão monetária. Falar que você vem em nome de um Deus que é mais forte do que eu, Paró, e eu também sou Deus, isso aqui me machuca, Paró dizendo. Fato é que Paró ia no banheiro todos os dias, mas ele ia no Nilo, para ninguém ver que ele ia no banheiro, porque ele era Deus. E na verdade, ok, dá para entender, mas eu ainda tenho dificuldade de engolir se a gente for vivenciar a história. Meu Rosh Hashivá sempre falava, se você quer ver se você entendeu alguma passagem do Talmud, da Torá, o que for, dos nossos sábios ou de Hashem, tenta vivenciar isso. E pessoal, tenta contar isso para um adulto. Para a criança, ok, mas para um adulto já é difícil, porque olha, make sense talvez na primeira praga, meus queridos, Dam. Depois a gente tem Tzfardeh, Akilim, Marov, 10 pragas, são 10 meses ininterruptos de milagres um atrás do outro. De repente o Egito inteiro estava economicamente destruído. Economicamente, politicamente, depois das 10 pragas, até o povo egípcio já estava contra o Paró. E aí, hello, Paró, você ainda acha que você é Deus? Sim, Paró todos os dias ia no Nilo se banhar
e fazer necessidades para ninguém ver ele fazendo, porque Paró era o Deus. Como assim? Até quando você vai ficar no português, claro, me permitam, viajando na maionese, Paró? Até o fim da vida dele. Prova? Prova para vocês. A Torá conta para gente. Que Paró foi, depois das 10 Makot, o povo foi embora, indo prestes a atravessar o mar. Eles olham para trás, quem estava atrás deles? O Paró, o Deus Paró, estava atrás deles para mostrar para o Deus de Moshe Rabbeinu, vamos chamar assim, que o Paró, que também era uma divindade, era mais forte do que o Deus de Moshe Rabbeinu. E no fim, óbvio, a gente sabe que a história terminou e Paró cessou de existir e morreu. Mas a pergunta é a seguinte, pessoal, não dá para entender. Tá bom, você quer viajar na maionese e achar que você é Deus? Ok, mas depois de 10 Makot, depois que o Egito está arruinado, depois que o seu filho Paró, que era um Behor, na 10ª praga também morreu, até quando você vai achar que você é rei? Que você é Deus? A resposta é que Paró viu, mas não enxergou. Explico. E olhem que giant, pessoal. Pessoal, olhem que poderoso, olhem que uau, que show que a nossa Torá é e olhem que mensagem poderosíssima. A gente enxerga as coisas conforme olhem para o vídeo, quem está olhando por vídeo, conforme os óculos que nós temos aqui na nossa face, quem usa óculos. E se a gente colocar, mesmo quem não usa um óculos com lentes verdes, né, tem gente que usa lentes de contato que parece que tem olhos verdes. Só coloca lente de contato com olho verde, que parece verde, quem olha para ele ou para ela fala, meu, ele ou ela tem olhos verdes, né? Porque a lente de contato é verde, por exemplo, né? Então a gente olha para as coisas conforme as lentes que nós temos dentro da nossa pessoa. Paró colocou os óculos de Deus na frente dos olhos dele. Então todos os dias de manhã ele ia no Nilo e falava, eu sou Deus, eu sou Deus. Aonde Paró andava com essas lentes, ele falava o quê? Eu sou Deus. O fato que ele ia lá de manhã era só para mostrar que ele queria provar para os outros e mais para si mesmo que eu sou uma divindade, Paró dizendo. Então olha que interessante, pessoal. E contra Deus ninguém pode. Ah, mas você come. Peraí, você come? Você bebe, você corta cabelo, o Egito está sendo destruído. Não interessa, isso é um detalhe. Quando a pessoa quer imaginar algo e acreditar naquilo, a pessoa vivencia aquilo de forma tão power, tão poderosa, e essa é a mensagem, que aquilo se transforma na realidade da pessoa. Mesmo 10 meses de Makot, que são milagres non-stop, revelados, mesmo a economia do Egito, a política do Egito, tudo isso sendo destruído, ok, isso é um detalhe. Eu, Paró dizendo, ainda continuo sendo Deus. Todos os dias de manhã, ele é no Nilo. Incrível. Porque quando a pessoa vive com aquela imaginação, pessoal, escutem isso, essa imaginação nossa se transforma numa realidade e aquilo é a nossa realidade. Deixa eu explicar de uma forma talvez um pouco mais simples, me permitam. Tenta imaginar uma pessoa tá andando num local escuro à noite e ele acabou de escutar uma historinha de terror, alguma coisa de Instituto Butantan, ele ouviu falar sobre cobras, alguma coisa assim. A pessoa está andando à noite num local um pouco mais escuro, num lugar, talvez num sítio, alguma coisa. Tem um pouco de luz, mas não tanto. E de repente ele chega lá e o que ele vê? Ele vê uma cobra no chão. Ele sai correndo, grita. E aí, quando ele passa esse obstáculo que era a cobra, ele olha para trás e vê que era uma corda. Em vez de ser uma cobra, era uma corda grande esticada no chão. A cobra existiu ou não existiu? A resposta é que a cobra nunca existiu, porque era uma corda que estava lá embaixo. Mas o medo de passar por aquele local achando que era uma cobra foi 100% real. Ou seja, olhem que power, a nossa imaginação cria uma realidade. E é isso que gigantemente a Torá vem ensinar com esse banho do Paró diário. E eu fiquei pensando um passo adiante, que o Paró, meus queridos, ele simboliza, como a gente sabe, o Yetzer Hara, o instinto negativo. E qual que é o clutch aqui? O que está vindo ensinar para a gente aqui? Eu acho que a resposta é o seguinte, a maior arma do Yetzer Hara não é a realidade, é a imaginação. Eu repito, Paró simboliza o Yetzer Hara em inúmeros livros,
Igmarot também. E de repente, um instinto negativo. Por quê? Porque a gente está falando hoje que Paró é o poder da imaginação. O maior Yetzirah que existe, meus queridos, é a imaginação. Por quê? Porque ele tem a magia, o poder mágico de transformar aquilo que a gente imagina na nossa realidade. Igual o exemplo da cobra. E Paró de verdade, até o último dia da sua vida, achava que ele era Deus. Olhem que engraçado, pessoal, olhem que curioso. Olhem que show. O terceiro Rebbe de Gur, ele é conhecido pelo seu livro chamado Imrei Emet. E ele faz uma pergunta que é maravilhosa para a gente. Numa passagem da Torá. Moshe Rabbeinu se depara com Itró, depois da saída do Egito. E de repente, Moshe Rabbeinu conta para Itró, que não participou da saída do Egito. Itró não morou no Egito, Itró não participou da saída do Egito. Moshe Rabbeinu conta para ele como aconteceu, o que aconteceu na saída do Egito, etc. e tal. E de repente a Torá conta para a gente o seguinte: Vayomer Itró, depois de escutar isso, o que ele disse? Baruch Hashem, Asher itzil etchem miad Mitzrayim. Ele fez uma brachá, uma bênção. Uau! Uma brachá que Deus salvou a gente do Egito. O Rebbe de Gur faz uma pergunta muito peculiar e muito perspicaz. Diz ele o seguinte, peraí, no Shulchan Aruch, no Código de Leis, no capítulo 208, ele fala que para a gente fazer uma brachá sobre um milagre, que é o que o Yitro estava fazendo, o Yitro fez uma brachá, a gente atravessou o mar, ele viu o lugar lá onde Hashem fez o milagre para a gente, então ele fez uma brachá, Baruch, né, Hashem, Baruch At Hashem, diz o Pasuk, Asher etzil etchem miad Mitzrayim, que a gente foi salvo. Mas o Shulchan Aruch diz que só pode fazer uma brachá se a gente está de fato vendo o milagre e o local do milagre. Yitro escutou o milagre, mas ele não viu o milagre. Então pergunta o Rebbe de Ger, e talvez Yitro nem estava lá na borda do Yam Suf, então como é que ele fez a brachá? Conforme o Passuco menciona para a gente, então diz o Imrei Emet algo muito power, que Moshe Rabbeinu contou para Yitro sobre a saída do Egito com tanta vivacidade, com tanto emet, com tanta verdade, com tanto fervor, que olhando para Moshe Rabbeinu, Yitro se sentiu abrindo o mar, olhando o mar se abrir, os egípcios afundarem e os Yehudim passarem. Sendo assim, diz o Rebbe de Ger, ele fez a brachá, porque de fato ele viu. Na imaginação dele, muito bem contada por Moshe Rabbeinu. Óbvio, a gente está falando de aqui Moshe Rabbeinu, um profeta, com toda a siata de Ishmael de Moshe Rabbeinu, com toda a ajuda de Moshe Rabbeinu dos céus. Então, aquilo impactou Yitro de forma tão verdadeira que para Yitro de fato, diz o Imrei Emet, o Rebbe de Gur, terceiro Rebbe de Gur, viu os milagres da saída do Egito, apesar de não estar lá. Esse é o poder da imaginação. Meus queridos, hoje em dia, a gente fala isso de boca cheia. Como assim? Eu não conseguiria dar esse tiro talvez há 10 anos atrás, mas hoje eu posso. Virtual Reality. Aquele óculos que a gente coloca de realidade virtual e a gente sabe que é um óculos e a gente coloca na cara e de repente a gente vira e para onde a gente vira a gente vai enxergando coisas e sons. E, na verdade aquilo é uma realidade mesmo, é virtual, mas virou uma realidade, uma imaginação mesmo. E de repente a pessoa, se a pessoa estiver olhando algo de terror, a gente vê a pessoa suando. Suando, o corpo dele começa a suar, de medo. Se a gente vê um cenário de aventura, de jipe, montanhas e lugares assim perigosos, a gente vê a pessoa com as mãos, quem olhar uma pessoa com esse óculos de virtual reality, vê a pessoa com as mãos apertadas, apreensivas. Ou se a gente vê um cenário emocionante, de talvez um nascimento, de uma criança, alguma coisa emocionante, a gente vê as pessoas chorando. Mas espera aí, todo mundo sabe que aquilo é mentira, é só um óculos. O medo é mentira, a preocupação, o suor é mentira, a emoção, uau, também é mentira, porque aquilo é só um óculos, é uma história que nunca existiu, nunca vai existir. A resposta é
que quando a gente coloca aquele óculos, meus queridos, a gente se entrega para sentir o que o óculos tem para proporcionar para a gente. Being so, sendo assim, a gente vive aquela realidade a tal ponto que a gente chora, ou a gente ri, ou a gente fica com medo, ou a gente soa, dependendo do cenário. Este é o poder da imaginação. Talvez, se não fosse virtual reality, a gente podia falar de hipnose também. O que é hipnose? Não dá para hipnotizar qualquer pessoa, mesmo que alguém é expert em hipnotizar os outros. Para hipnotizar um candidato, esse candidato tem que se deixar ser hipnotizado. Mas uma vez que eu me entrego para ser hipnotizado, e alguém me dá uma cebola e fala que isso é um chocolate, eu vou comer, todo mundo já viu isso, eu vou comer essa cebola e não vai me incomodar. Por quê? Porque eu me entreguei àquilo, essa imaginação que aquilo é um chocolate, criou uma realidade tão forte na minha mente, que aquilo é um chocolate, e a acidez da maçã, da cebola, melhor dizendo, corrigindo, não vai me incomodar. Pessoal, olhem que power, o poder da imaginação que a gente tem. A nossa cabeça é a maior fábrica de imaginação do mundo. E essa imaginação, essa novidade de hoje, cria a nossa realidade, não imaginação. A imaginação cria a nossa realidade. Olha que incrível. Isso set up a nossa realidade. Exemplo, uma pessoa vai numa festa. Cada um de nós, todo mundo já passou por isso. E de repente a gente acha que a gente não está meio sendo bem recebido nessa festa, as pessoas não gostam da gente, ou a gente não se sente muito parte da festa. E de repente a gente se sente horrível naquela festa, volta para casa se sentindo horrível. Fala, como foi a festa? Horrível. Senti um peixe fora d'água, literalmente. Talvez as pessoas da festa estavam querendo agradar a gente e a gente estava sendo muito bem aceito. Quando alguém vê a gente e fala, olha, que legal, fiquei muito feliz de te ver ontem na festa, e fala com sinceridade. Só que se nós achamos que a gente não está bem naquela festa, por mais que tentaram agradar a gente nunca vai se sentir bem. Porque a nossa imaginação ela é mais forte do que a realidade real, vamos chamar assim, porque nós criamos a nossa realidade através da nossa imaginação. E o contrário também é verdadeiro. Olha que interessante. Olhem que maravilha. A pessoa pode, longe de nós, estar tendo na sua vida uma realidade difícil, seja ela social, seja ela financeira, seja ela familiar, qualquer coisa. Mas a pessoa, via imaginação, ele se esforça para ser uma pessoa feliz. Colocando os óculos do sorriso, os óculos ensolarados da vida, o mundo pode estar chovendo canivetes para ele ou para ela, mas na minha realidade eu estou bem. Por quê? Porque eu aprendi a olhar situações que se a Hashem me mandou aquilo é porque aquilo é a coisa mais maravilhosa do mundo agora. É muito difícil isso, mas tá. Essa é a realidade da pessoa agora. Essa pessoa não está bem. Talvez o mundo está chateado com ela, mas ela está bem. Óbvio, ninguém está falando que a pessoa pode agir de forma irresponsável com os outros. Nunca. Certeza. Mas o que a gente está falando, pessoal, é que a gente sintoniza qual vai ser a nossa sintonia na vida. E óbvio que tem a parte não saudável da imaginação também, como todas as midot do mundo. O pessoal pode ter outro exemplo, X financeiramente falando, ou de sabedoria X, uma unidade X, ou status social X, e achar que ele ou ela é 3X, e viver gastando, ostentando, ou falando, como se ele tivesse 3x de dinheiro ou 3x de sabedoria, também é errado. Uma pessoa que estudou um tempo X, não pode achar que ele sabe toda a Torá, ou o que for da universidade, Leavdil, ou o que for da empresa, e argumentar como se tivesse propriedade de 3x. Essa é a parte negativa também que existe na imaginação. Mas inquestionável, meus queridos, que a imaginação, ela cria a nossa realidade. Tem outra também, pessoal, parte desagradável da imaginação, mas ela é verdade, a gente sabe que existe. Talvez ela é mais
comum em mulheres, pode ser, não sei, não tenho certeza disso, mas é o exemplo a gente vai entender. Imaginar uma senhora que tem idade 4x e ela se veste como X, um quarto da idade dela. Porque na minha imaginação eu tenho 15 anos de idade, ok? Essa é a parte ruim da imaginação. Mas indiscutível que a imaginação cria uma realidade e a imaginação tem seus pontos maravilhosos, como a gente mencionou até agora. Alguns deles. E é incrível, pessoal, o poder da imaginação. Querem ver? Tentem imaginar. O que vocês diriam se a gente visse um grupo de pessoas subindo num prédio de Manhattan de 100 andares, por exemplo? Vai, pronto. Bom? Não de São Paulo que tem 30, 35, vão para Manhattan, mais chique, 100 andares de idade. Fala, olha, o que estão fazendo lá? A gente está pegando o elevador, a gente está subindo, porque a gente quer conversar, chegar no palácio de Deus, de Hashem. O que a gente vai falar? Coitados, Majnunim, al tikre louco, ela Majnun. A pessoa é razito, coitada, está doente. Vai subir no andar 100 do prédio de Manhattan para falar com Deus? Acho que vai chegar aonde? No céu e falar com Deus? Ou falar com Deus no térreo, ou de qualquer jeito você não vai chegar no palácio celestial de Hashem. Parece uma coisa boba, de criança. Parece, mas não é. Querem ver? Na época da criação do mundo, fiquei pensando quando estava preparando o shiur nessas horas, me veio um pensamento na cabeça muito curioso, que as pessoas que estavam próximas a Adam Rishon, o primeiro homem, eram pessoas gigantes, pessoal, que hoje eles eram mais do que anjos hoje. Pessoas muito, muito no status assim, powerzíssimo comparado com hoje. Gigante, gigante, gigante espiritualmente falando. E intelectualmente também. E de repente está escrito que eles construíram uma torre, a gente sabe isso no fim de Parashat Bereshit, Noach, Migdal Bavel, a torre de Bavel, para ir brigar com Hashem, subir lá e brigar com Hashem. Que ridículo. Como assim? Pessoas tão grandes subindo para brigar com Hashem, ou briga com Hashem daqui, ou não briga, Habibi, você não vai conseguir chegar em Hashem. Quantos andares você já quer fazer e onde você acha que você vai chegar? Como pode ser? Qual que é a lógica disso, pessoal? Ah, a Morá me contou quando era pequeno. Tá, mas agora você é grande, como você entende isso? Eu acho que a resposta é essa, meus queridos. É o shiur de hoje. Aqui não era uma imaginação, aqui era a sociedade inteira com a mesma imaginação. Isso tem um poder tão forte, que cria uma realidade tão estronda, de até a gente chegar, que a gente pode chegar e encostar na cadeira de Hashem, puxar Hashem para baixo para guerrear com ele, que essa foi a finalidade das pessoas de Bavel. Mesmo pessoas gigantes, da época de Adam Arishon, que de novo, se a gente olhasse para eles, a gente ia cair da cadeira de tanta santidade. Como eles fizeram isso, se hoje a gente acharia babaca? A resposta é porque eles sabiam o poder gigante que uma imaginação coletiva do mundo inteiro tem. Ou seja, a nossa imaginação é como se fosse um diretor de cinema. Pega um detalhe e faz dele um filme. Mas depois, queridos, nós vivemos conforme a nossa cabeça, o diretor de cinema, essa vira a nossa realidade de vida. Sabem que a força da imaginação é tão poderosa, já que a gente falou sobre o Rebbe de Ger, uma vez um dos Hassidim de Gur, ou Ger, tanto faz, passou e tinha uma mulher não tão bem vestida do lado direito, por exemplo. Então o Hassid foi lá e virou para o lado esquerdo. Mas o Rebbe entendeu que ele virou para o lado esquerdo, mas ainda estava com os olhos, o terceiro olho da cabeça, pensando no lado direito, onde a mulher sem tzniut estava. Então o Rebbe disse para esse Hassid o seguinte, olha, no seu caso, nessa situação, em vez de olhar para a parede, que era o lado oposto à mulher sem recato, e ficar pensando, imaginando a mulher, talvez era melhor olhar para a mulher e pensar na parede do outro lado. Ou seja, a gente vê o poder gigante, meus queridos, que existe no conceito de imaginação. Em coisas sexuais também é a mesma coisa. A imaginação cria um cenário tão grande que, na verdade, na realidade, talvez não é isso. Comida, glamour, kavod, honrarias, dinheiro, tudo tem o seu poder e tudo tem o seu espaço na Torá e a gente tem que respeitar. O Yetzer Hara, power, é a imaginação que foge da verdade.
não viver a vida como ela é, mas como a gente pinta que ela é. E olhem que interessante. A Torá, na fase final aqui do Shur, a gente precisa falar disso. Na Torá, meus queridos, a Torá é a única verdade do mundo. Porque, olha, gosto tem dois. Tem gente que gosta de casa de campo, tem gente que gosta de casa de praia. Tem gente que gosta de arquitetura mais moderna, tem gente que gosta de arquitetura mais colonial. E daí por diante. Mas verdade só tem uma. Tudo que foge da verdade é mentira. A Torá, o maior presente que nós temos na nossa vida, meus queridos, o que ela é? Ela é a única verdade do mundo. Quando a Torá fala sobre honra, kavod ter um poder, é importante. Quando a Torá fala sobre dinheiro, quando a Torá fala sobre beleza, sobre saúde, tudo isso é importante. Mas o quanto que tudo isso é importante? Conforme o emet, o valor que a Torá dá. Tudo que foge disso, se é um pouco de mentira, e se é muito mentira. O nosso job na vida é cada vez que a gente estuda a Torá e sem a gente perceber, coisa mais maravilhosa do mundo, só o fato de a gente estudar querendo melhorar, meus queridos, a Torá tem um poder, como um perfume que ela vai passando o cheiro gostoso para a gente vai ficando perfumado no bom sentido. O nosso job é viver cada vez mais perto da verdade. O fato é que ontem a gente não estava tão perto, não tem problema. Porque hoje a gente vai estar mais, e por isso que a gente vive 120 anos. O nosso job é cada vez viver mais amarrado no valor do emet de cada uma das coisas que a gente vive na nossa vida, conforme o prisma da Torá, porque esse prisma cria a nossa realidade. Quanto mais perto da realidade da Torá, mais saudável a nossa vida vai ser. E menos surpresa, isso mesmo, a gente vai ter no Olam Haba. Porque olha que interessante, pessoal, a Gemara fala que no Olam Haba, pessoas, a Gemara no Tratado de Avodah Zarah conta pra gente, lembrei agora, que conta pra gente que no Olam Haba, as pessoas que aqui em cima, aqui nesse mundo estavam no top, no pedestal, pode ser na empresa, pode ser na sinagoga, pode ser em qualquer lugar, vão estar lá, talvez, no térreo. E as pessoas que aqui nesse mundo estão no térreo, vão estar possivelmente lá no pedestal. Qual que é a explicação dessa Gemara? Quer dizer, o quê? Todo mundo que é importante aqui, a gente tem que desprezar ele? Claro que não. E todo mundo que é pessoa aqui que talvez não dão bola para ele, quer dizer que essa é a pessoa mais maravilhosa do mundo? Pode ser que sim, e pode ser que não. Então qual que é o que a Gemara está vindo ensinar para a gente? O Talmud é um pedaço do cérebro de Hashem. Me veio à mente agora, enquanto estava preparando o shiur, pessoal, eu queria falar para vocês, eu acho que a Gemara está falando para a gente, olha, a realidade aqui em cima no Olam Haba não é a mesma desse mundo. Então pode ser que você vai ter pessoas aqui, nesse mundo são pessoas simples, e lá em cima vão ser pessoas, o Chacham Bashi, ele ou ela vai ser a pessoa mais maravilhosa ou maravilhosa do mundo. E o contrário também pode ser verdadeiro. Por quê? Porque a realidade que nós vivemos nesse mundo, quando ela não é atrelada à Torá, ela terá uma surpresa chegando depois de 120 anos muito bem vividos no Olam Haba. Quem não quer ter surpresas e viver bem aqui, essa é a parte mais importante, tem que estar alinhado à Torá. E para estar alinhado à Torá só tem um jeito, estudando a Torá. Quem não estuda a Torá, quem não escuta Shurim, quem não estuda a Torá, a pessoa é impossível a pessoa com blogueiro ou blogueira ou Insta não sei o que lá, que tipo de Instagram, estar atrelado ao valor deles, mas da Torá a gente não vai estar necessariamente. E agora para finalizar, a gente responde a pergunta de $1 bilhão que a gente fez no começo, no hino nacional. Todos os dias a gente fala no Shema o seguinte. A gente perguntou no começo do Shur, Uzchartem et kol mitzvot Hashem vasitem otam. Lembrem das mitzvot e façam elas. E logo em seguida, um verso depois, Leman tizkeru, lembrem das mitzvot vasitem otam e façam elas. Habibi, a gente perguntou, há um passuca, há um verso atrás, o hino nacional no Shema Israel, se acabou de falar, Uzchartem vasitem otam, lembra e faça. Porque no verso seguinte, você tem que anotar no Sidur, pessoal, para a gente não esquecer nunca mais, que a gente reza todos os dias. A gente fala, Leman tizkeru vasitem otam, lembra. Acabei de falar para lembrar as mitzvot, você está repetindo de novo, Hazakom Mabruk. A resposta, diz o Chavetz Chaim no seu livro, Shminat HaLashon, é o seguinte, sim, precisa falar de novo.
Porque entre o primeiro verso e o segundo verso tem 4 ou 5 palavrinhas que são muito importantes. Entre o primeiro verso, os Hartem et kol mitzvot Hashem, e o segundo verso, Leman tizkeru, tem 5 ou 6 palavras, talvez, muito importantes. No Havetz Chaim está escrito, Lo taturu achare levavchem ve'achare einechem. Cuidado para não escorregar no que o olho quer te projetar. Lo taturu, não vai atrás. Achare levavchem, de alguns valores aí que teu coração te pede, aquelas vontades que a gente tem aceleradas, ou que o olho olha o carro do vizinho, a esposa do vizinho, a casa do vizinho, o marido do vizinho, da vizinha, o marido da vizinha, os filhos dele, as filhas dele. E aí dá uma certa vontade, Hashem fala, opa, agora que talvez se escorregou nos olhos de novo da imaginação, volta o segundo passuque e precisa repetir de novo. Leman tizkeru vasitem otam, lembra? E faça as mitzvot, porque o único valor verdadeiro, o único emet, a única veracidade única no mundo é a Torá. É a única verdade que não mudou. Porque tudo tem uma aprimoração, tem uma modernização, a Torá nunca, porque tudo que é perfeito não muda. Por isso que a Torá não moderniza, não tem Torá 10.0, 11.0. Quando a gente vive com o Emet, mais perto do Emet, e a nossa imaginação é a imaginação do que Hashem quer que a gente imagine, a gente vive a vida mais feliz do mundo, pessoal. Coitada é a pessoa que vive diluted, iludida, por alguma coisa errada que não é de acordo com a vontade de Hashem, e depois de 120 anos vai ter uma surpresa que o mundo inteiro que ela viveu, quando a pessoa chega com 70, 80, 90 anos de vida, fala, agora eu estou arrependido, mas agora já talvez esteja tarde. A gente tem que mudar antes e pedir para Hashem, fazer tefilá, Hashem, me ajuda a colocar os óculos e ver a vida conforme a Torá quer que eu a veja, que nós possamos a ver. Porque a maior fábrica de realidade do mundo é a nossa imaginação. Se a gente criar uma realidade mais próxima a cada dia da realidade da Torá, nós seremos as pessoas mais felizes do mundo, não no Olam Haba, lá também, mas o mais importante é aqui nesse mundo. Que a gente possa sair desse shiur ainda melhor do que a gente já entrou.